Fala então, Isaías. Pronto, eu olho para algum lugar? Para começar? Só coloca no silêncio, por favor, Guilherme, o seu smartphone. No meu smartphone nunca tocou, mas eu quero fazer uma reclamação, porque quando sou só eu e você, não tem essas coisas chiques, não. Agora com eles, eu já entendi que eu sou claro, né? Então, Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal Regina Ogelorum, Rainha dos Anjos. Estamos aqui, eu, professor Guilherme e os rapazes que aqui nós já vamos apresentá-los. E vamos iniciar com uma oração, pedindo ao bom Deus que veio em nosso auxílio, possa nos trazer a serenidade, o discernimento e o desejo de sempre cumprir os anseios que vêm do alto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com os dados do Anuário Pontifício de 2021, e assim também o Anuário Statisticum Ecclesiae de 2019, nós temos no mundo um crescimento de católicos, em que, se 2018 nós tínhamos 1 bilhão 329 milhões de católicos, e 2019 nós tivemos um crescimento de em torno de 17,7%. Não, perdão, de 1,12%, ou seja, 1 bilhão 345 milhões. Contudo, o número de vocações religiosas, no caso, os seminaristas, tanto diocesanos quanto religiosos, tem caído nos últimos anos. Se 2018 nós tínhamos 115.880 seminaristas, hoje, em 2019, nós temos 114.058 mil seminaristas. Números, estou todo perdido. Sendo que, só no Brasil, um sacerdote, ele, nas estatísticas do Brasil, a cada 2.300 pessoas, existe um padre para esse número de fiéis. Sendo que as proporções e as tendências mostram que cada vez aumentam. Se a gente puder arredondar, é um padre para cada 3.000 pessoas. E assim, nesse mês de agosto, nós queríamos conversar com os irmãos da Fraternidade São João Paulo II. E para começar, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Guilherme. Já dei, né? já falei com você, né? uma alegria. Já te dou a palavra. Rapazes, se apresentem. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui no podcast do Padre, falando um pouquinho sobre vocação. Eu sou o irmão José Maria, sou religioso da Fraternidade São João Paulo II. Vou fazer 7 anos já de casa, com a graça de Deus, e sou muito feliz em viver a minha vocação. Olá, eu sou o irmão Gustavo, vou fazer 1 mês de irmão religioso e 7 meses que eu estou na Fraternidade São João Paulo II. E eu estou muito feliz também de estar na fraternidade. Guilherme, quando você escuta essas expressões, sou muito feliz como religioso, sou realizado na minha vocação. Eu queria um parecer técnico seu. A gente vai tomando um pouco de água. Por aqui favor, causa disso, tome. entendeu? Rapaz, perdoe-me, eu não Irmãos, é o servi água para seguinte, vocês no início. aqui é um bate-papo, vocês não precisam olhar pra câmera, nada, tá joia? Tampouco É não se censure nas respostas. Ou sim, por favor, se censure para nos ajudar. Ele não conseguiu expressar a alegria que nós sentimos de ter convidado. Geralmente esse bate-papo aqui é feito com nós dois, e o Léo às vezes está aqui também ajudando na produção. Temos o nosso técnico aqui que participa. A mãe dele faz o melhor pastel. em São Paulo, Verdade. tá certo? Mas quero pegar esse gancho que o padre falou, esse monte de números que ele trouxe aqui, sem nem saber direito por quê. Tanto que ele não comentou sobre esses números, ele falou. Calma, eu vou chegar a esses números. Tá bom. Depende de se Mas apresentar. eu já vou entrar Tá, obrigado, na Guilherme. querela. Sempre Você uma podia ter me alegria. avisado antes, mas tudo bem. Eu queria perguntar para vocês dois, certo? Não dá
pra gente falar que vocação dá pra tratar como receita de bolo. Ah, se você pegar isso, aquilo, outro, vai ter vocação. Não dá pra fazer isso. Mas é inegável que algumas comunidades, algumas congregações não padecem de falta de vocação, enquanto outras, você pegar o membro mais novo, Você não tá sabe o que andando de bengala. acontece, né? Você não sabe o que tá andando de ba- acontecendo. Com vocês, o que aconteceu que despertou? Mas eu não queria aquela coisa, ah, Jesus me chamou. Essa história de Jesus me chamou? Não. O que rolou ali? Foi o que você viu, o que você ouviu? De onde surgiu a vontade de ser padre? Lógico, tem uma vocação, mas você tem que querer, você tem. O que despertou isso em vocês? Antes de responder, vou pedir para vocês darem o gancho de falar o que é a Fraternidade São João Paulo II, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, já entender quando eles desenvolverem essa resposta. Lembra da pergunta do Guilherme e começa com apresentando a fraternidade. Perfeito. A Fraternidade é um instituto religioso fundado há 9 anos atrás pelo padre Ailton Fernandes Cardoso, sacerdote diocesano aqui da Diocese de Santo Amaro, e que tem por objetivo formar religiosos, né, e também sacerdotes, mas em primeiro lugar religiosos. Hoje, graças a Deus, nós já temos, além do ramo masculino, o ramo feminino e o ramo dos leigos, né, a ordem terceira aqui. O Guilherme, inclusive, faz parte. O nosso carisma é ser todo de Jesus por meio de Maria, e a nossa missão é salvar a juventude, santificar o clero e restaurar as famílias. Entrando um pouco agora na pergunta do Gui, eu acredito, Gui, inclusive lá eu sou promotor vocacional da parte dos religiosos, né? Você cuida também um pouco da parte dos leigos, né? Dessa questão vocacional dos leigos. E eu acompanho muito essa situação, né? Acompanho muitos rapazes que pretendem entrar, que pretendem fazer o discernimento vocacional. E também acompanho outras comunidades em relação à promotoria vocacional, né? Acredito que isso faz parte do meu trabalho, né? Até porque dentro da igreja nós não nos vemos como eu posso dizer, como concorrência. Ou seja, né, aqui na Diocese, por exemplo, nós temos o Verbo Encarnado, temos os carmelitas, os salvistas também, o próprio seminário diocesano. E como igreja, nós não nos vemos como uma concorrência. Ou seja, os carmelitas estão com uma entrada aí por ano de 30 rapazes. O Verbo, se eu não me engano, né, no ano passado nós vimos que parece que entraram 100 moças pro convento deles, né? Nós não nos vemos assim. E eu acredito que o que mais nos atrai e o que mais atrai vocações não é só a comunidade em si, mas é principalmente a vivência do evangelho. Eu acho que isso é o que atrai, né? Porque daí nós poderíamos pensar, não, por que tal comunidade ela tem uma entrada tão grande, por que a outra comunidade ninguém tem o desejo de entrar? Em primeiro lugar, também existe um outro aspecto, né, dentro desse assunto, que existem comunidades que são fechadas às vocações, né? Existem comunidades que elas não querem se abrir, até para não terem o trabalho de terem que formar. Por quê? Porque o trabalho de formação é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Vocês, né, já pertenceram ao seminário e vocês sabem disso, vocês já viveram isso na pele de vocês e sabem que o processo de formação é um processo demorado e é um processo difícil. Eu já fui promotor vocacional. Eu me recordo. Sério mesmo? Sério? Verdade. Sozinho não? Você tinha Não. auxílio de quem? Não, eu que auxiliava, né? Tinha um Aham. padre Ah, sim. que tomava conta, que a melhor Você não foi o promotor, você foi o auxiliar. auxiliar, Sim. Não, mas em alguns momentos auxiliar. E você fazia o quê? Você fazia Sim, entrevista, você tinha que ir Também, nas também, paróquias. O animador vocacional, ele era Ah. a propaganda de Santa Amaro. Ah, Pra nossa. pessoa entrar no seminário. E entrou muita Se gente espelhar nessa no época. Guilherme. Teve uma época com o padre Cláudio Nazaro que tinha bastante gente E onde que entrava. eram os encontros nessa época? No seminário. Os Ah, no encontros seminário? vocacionais eram no Porque teve uma seminário. época que foi na Perpétua, né? Sim. O senhor chegou a fazer encontro lá na Perpétua? Não? Teve Sim. época que- Mas isso há muitos anos atrás. Muitos anos. Não. Eu fiz na filosofia. Eu participei de um encontro kardecista, de um teatro pela manhã, e fui pro encontro diocesano. Encontro kardecista, cara. É verdade. É verdade. Você vê que esse lado dele plus, né? Entendi. Mas, ó, agora sério, vamos lá. Não, mas tá sério. Não, tá sério. Não, eu tô falando sério, mas assim. Tô pensando nos leigos da fraternidade, Uhum. beleza? Por que os leigos querem entrar na fraternidade? E por que tem muita gente querendo entrar? Porque é legal pra caramba, Sim. certo? A gente faz os retiros e tem muita gente, Sim. tem amizade.
E Vai muito do que a galera tem a vê web- pela, tem pela a web TV, sim, as e- músicas e também. quer pregar, e quer tocar, e quer Sim. evangelizar, e quer servir. Certo? E ver a nossa alegria também, né, Gui? Eu acho Então, que... não, é isso. O lugar é legal. E aí você chega num ambiente. Vai, sem expor ninguém, mas expondo. Por que ninguém quer dar a vida em alguns locais aí? Que você chega lá, Tipo, é muito sentimento chato. de morte, é. É muito chato. Sentimento de morte. Gui, até você falou de expor, eu vou expor um pouquinho Não, também. Né? vai lá. A gente viu uma propaganda vocacional esses dias. Esses dias não, acho que o ano passado, né? Que um bispo, ele tava fazendo ali a propaganda, né? E mostrava até, né, a criancinha que servia no altar e depois a criancinha crescia e era ordenado, né? Toda aquela coisa. Era uma propaganda mesmo. E aí no final o bispo falava assim: aqui na diocese nós não somos como os monges tristes, nós somos felizes. Como assim? Como assim? Os monges são tristes? Como assim? Quem vai querer ser monge dessa maneira? E é necessária também, né, essa vocação. Mas você vê que por exemplo, é uma perspectiva até que diminui um pouco a vocação dos monges ali, né? E não é isso, né? Até o nosso bispo, ele sempre fala. Ontem mesmo nós tivemos a missa dos religiosos. E ele sempre fala, se é para entregar a sua vida na vida religiosa, no seminário diocesano, é porque você tá procurando felicidade. Você não tá entregando a sua vida, né, para ter, digamos assim, uma segurança profissional, ou então, não sei. Mas você tá procurando a sua felicidade nesse segmento a Jesus, né? Então eu acredito que isso também é um fator que atrai muito as vocações. É quando você mostra que você vivendo a sua vocação, você é feliz, né? Você é Ô, alegre. Gabriel, lá nos Estados Gustavo. Unidos. Gustavo. Já me chamou de Douglas. Já chamei de Gustavo. Sim. É que Gabriel é o nome não, religioso, vai ser o religioso. Tá profetizando, né? Não. Você viveu nos Estados Unidos 9 anos antes de ser preso e deportado para o Brasil. de É. volta. Vocação nos Estados Unidos. Tem. É raro. Por quê? É raro. Eu acho que eles não. Sei lá, eu acho que não mostra essa felicidade que as pessoas procuram. As pessoas é mais em si, mais retraída. Tanto que nas missas, assim, antes de acabar a missa, o pessoal já tá indo embora. Antes de acabar a missa, antes de dar a bênção final. E as missas é sempre antes de 40 minutos. Não passa de 40 minutos. Nossa, que lugar maravilhoso. É. Não, isso que eu ia falar. Gente, Nós- Eu sempre te falei que eu nasci no país errado. exatamente. E tipo assim, é aquele paradão, sabe? Ninguém bate palma, ninguém aclama, ninguém faz nada. Vai lá, participa da missa e acabou, vai embora. Não tem pastoral nenhuma, não tem pastoral de leigos, não tem pastoral. Grupo de oração, assim, é raríssimo ter um grupo de oração. Tem entre as comunidades. Em qual estado que Mexicana, você ficou? brasileira. Em Nova Jersey. Nova Jersey. Então, pelo pouco que eu vi lá, assim, ninguém se interessa muito por O isso. que anima bastante lá, Gui, são as comunidades brasileiras e hispanas, né? Que são formadas pelos mexicanos, né? Pelos chilenos, a galera aqui da América do Sul. Eles fazem eles dão uma boa animada lá nas paróquias. Gustavo, você conheceu a Fraternidade São João Paulo II na América. Lá na América. Com o trabalho com o Padre Ailton, foi fazer lá. Através da Shekinah, que é a célula católica que a gente tem lá. Eu conheci a célula e tal. Aí o Padre Ailton foi pregar um retiro lá. Você era católico, irmão? Grande. Sim, eu fui católico a vida inteira. Não, por que você me olhou desse jeito? Ele Não sei encontrou se na célula, tropeçou, lascou aqui conversou, dentro. alguém convidou, ele foi o Sim. primeiro. Foi que pedir um fez. pouco de açúcar na casa. Não, não sei. Tava- Você frequentava a missa? As tatuagens, Sim. meu filho, ele cresceu em berço católico, tá visível. Eu tô vendo. Não, eu era católico sim, mas tipo, era de vez em quando que eu ia na missa Qual também. estado aqui do Brasil? Aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais. Aqui Entendi, em aqui no Minas. Brasil. Aqui no Brasil e Brasil. Minas Gerais. Tá. Entendi, meu cara, fique tranquilo. Eu gosto de trazer mais um lado mais depressivo, melancólico, né? Que é a parte que eu gosto de trazer para enriquecer. Vocês estão falando de uma alegria, mas essa alegria, ela é muito superficial, não como uma ofensa ao que vocês estão vivenciando, mas aquela pessoa que olhar, nossa, eu gostei daquela tarde de louvor, gostei daquela pregação, gostei daquela dinâmica, daquele retiro, ela tá olhando uma parcela bem pequena Sim. de uma realidade Sim. bem mais profunda. Nossa vida não se resume a isso. Exato, exato. E a gente poderia dizer que ela isso é uma parte muito importante, muito bela, mas não é a parte nem mais profunda de nossa história. Então, irmão José, você tem 28 anos. 28, isso. Irmão, você tem quantos 28 anos? anos. 28 anos.
Um jovem, 28 anos, que assume a vida celibatária, que assume uma vida de claustro, né? Claustro não é a melhor palavra, porque Mas uma vida vocês têm a reservada, vida, né? Uma vida uma bem vida pastoral reservada. reservada. Vocês, jovens, com toda a potencialidade intelectual do que poderiam fazer e de todas as aventuras, digamos assim, que as pessoas podem imaginar que alguém poderia fazer, decide viver um carisma, ou seja, canalha, decide viver um propósito que vai contra uma mentalidade. Por que existe felicidade em tudo isso? Acho que porque lá fora eu não encontrei o que eu encontrei na fraternidade hoje em dia. Então, irmão, vamos tentar deixar isso bem mais Tá, palpável. Imagine que quem está nos escutando não tem a fé ou não tem uma experiência de fé. sim. Que quando escuta sobre uma carmelita que fica atrás de grades, imagina que aquilo seja loucura. Uhum. Que escuta de um padre que tem que celebrar 3 missas no domingo, tem que rezar pro Dia das Horas, rezar o terço, fazer algumas renúncias e entender que isso é uma alegria. Existe uma alegria nisso. Como é que vocês poderiam falar? E não é uma alegria futura, no caso de vocês. Porque se vocês esperarem uma alegria futura, vai ficar muito frustrado. Vão se frustrar muito. A felicidade hoje de ser quem vocês são hoje, na vocação de vocês. Eu peço perdão se ficou muito complicada a pergunta, mas eu acredito que vocês vão conseguir expressar bem. Vai, José. Padre, eu acredito que, dentro um pouco do que o Gustavo colocou, vai muito, por exemplo, antes nós tínhamos toda essa liberdade, né? Por exemplo, antes de eu entrar na fraternidade, fazer faculdade, tinha trabalho, tinha meu salário, podia fazer o que eu queria, né? Fazer coisas que talvez hoje eu não posso. Simples, assim, por exemplo, ir tomar um açaí. Hoje eu tô afim de tomar um açaí e vou lá tomar. Hoje na fraternidade eu já não tenho essa possibilidade, né? Não posso chegar pro padre lá hoje, uma quarta-feira, padre, ó, né? Depois da missa eu vou chamar alguns jovens, vou sair lá e vou pegar o dinheiro aqui da casa ainda, porque eu não É. tenho, né? Vou pegar aqui. Quer dizer, mesmo vivendo isso, mesmo tendo essa possibilidade de sair, de fazer aquilo que eu queria, né? De ter o meu dinheiro, de ter o meu salário, talvez construir a minha vida, mesmo assim, por dentro, eu me sentia preso, né? E por muitas vezes, eu tive a sensação, não sei se vocês já tiveram, de não estar fazendo aquilo que eu nasci para fazer, né? De verdade, padre, assim, eu não acredito em destino, não acredito que o nosso futuro ele já é premeditado, né? Que não tem como a gente fugir, eu não acredito nisso. A gente acredita. Vocês Aqui, acreditam? Uma Pois coisa é. aqui bem registrada. Pois é. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito sim que Deus, quando Ele nos criou para algo. E à medida que eu me afasto, que eu me distancio desse algo, eu me sinto cada vez mais preso, eu me sinto cada vez mais triste. E quando eu fui fazer a primeira experiência na fraternidade, eu nem era vocacionado ainda. Eu só fui visitar mesmo os irmãos porque era uma Você é de novidade. família, de formação católica? Sim, sim, minha família é católica, né? Meus avós são muito católicos, São meus Paulo? pais também. Em Sim, São de São Paulo. Paulo, de São Paulo. E quando eu fui visitar, porque a fraternidade ela era uma comunidade reservada na paróquia Santo Antônio, e de uma hora para outra a gente via ali o movimento, né, dos meninos, via que eles se vestiam iguais, nós víamos que eles sempre estavam perto do padre, então nós sentíamos algo de diferente ali. Mas não sabíamos o que era, e até que chegou um domingo, o padre anunciou, né, numa missa das 10, falou, ó, fundei uma comunidade, essa comunidade é um instituto religioso, esses meninos, né, eles estão vivendo esse propósito. E quando ele fez esse anúncio, eu fui visitar os meninos e eles me convidaram, né? Falaram, olha, vamos fazer uma oração aqui, a liturgia das horas. E eu fui. E quando a gente começou a fazer a oração, foi a primeira vez, eu juro pra vocês, a primeira vez na minha vida que eu estava fazendo algo, por mais simples que fosse, mas que parecia que eu nasci pra fazer aquilo. Não só a liturgia das horas, né? Seria besteira e uma vida muito pequena, talvez, né? Se nós simplificássemos nisso. Mas eu acredito que naquele momento era como se despertasse em mim um sinal da minha vocação, ou seja, eu nasci para fazer aquilo, não só a liturgia das horas, mas ser um religioso, porque a liturgia das horas é própria, né, tanto dos padres como também dos religiosos, é a oração universal da igreja. E naquele momento eu tive esse sentimento, e a partir dali comecei a me abrir para aquilo que Deus, né, para outros sinais, e comecei a perceber, inclusive na minha história, né, que desde criança, adolescente, haviam ali sinais desse chamado, desse algo que Deus me criou para ser, né? Então eu acredito que essa felicidade, o senhor falava, né, que nós precisávamos mostrar talvez algo mais palpável.
é justamente isso. Essa felicidade, ela brota disso. De se viver, de fato, aquilo que Deus nos criou para que nós sejamos. Ou seja, a nossa vocação, né? Esse é o nosso destino. Eu quero, se vocês me permitem, voltar nessa tua expressão, mas para eu conseguir chegar onde eu quero, eu preciso falar algo aqui. O microfone dele tá caindo ali, ele tá dando Acho dano. que O cara vai quebrar tua xícara e teu microfone. Olha O só. áudio tá pegando bem? Estou? Olha só. O padre fez uma brincadeira, mas eu sei que não é brincadeira. Primeira vez que ele foi no encontro vocacional, ele foi num teatro kardecista e depois ele foi no encontro Sim. vocacional. Eu, quando pensei em ser padre, a gente estava vivendo aqui em Santo Amaro, na paróquia, Perpétuo Socorro, aquele boom do Padre Marcelo, e depois eu frequentava a Canção Nova. E o que eu via? Fora a questão da, aspas, tá? Do show, tanto aqui quanto na Canção Nova e Toca de Assis crescendo, mas a gente via uma ação objetiva de pessoas lutando para salvar outras pessoas. O Padre Marcelo se matava para salvar pessoas. E ele queria mais, ele queria mais, ele queria mais. Canção Nova se matava para salvar pessoas. Toca de Assis, idem. E eu queria fazer parte daquilo. aquilo te atraía, né? Te chamava, te despertava. Isso me atraía. Não é a TV Canção Nova, os shows do Padre Marcelo, não. Mas eu queria fazer parte dessa luta por fazer com que o que eu vivi, a experiência que eu tive, que os outros tivessem também. E onde foi que eu me decepcionei? Tá? E fora a questão que eu acho que eu não tenho vocação mesmo, mas vamos tirar um pouco a parte do chamado de Deus do contexto. Tá? Ô, Guilherme, só faz um parênteses aí que você entrou Eu no entrei no seminário, Sim. morei 5 anos no seminário e tal. diocesano. Chegou um determinado momento em que a minha vida não era uma luta para salvar os outros. Mas eu fazia reunião com um catequista que tinha 102 anos de igreja, fazia reunião em paróquia para ficar brigando se o preço do cachorro-quente na festa junina ia ser 5 ou 5,50. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, a purificar aquilo em mim. Em que sentido? Olha, lutar pelas almas implica isso aqui também. Como na Fraternidade São João Paulo II, lutar para salvar a juventude implica em você bater farinha lá Sim. e aquelas coisas todas. Uhum. Só que aquilo, para mim, não só não atraía, como era enfadonho. Talvez eu tenha perdido a minha vocação aí, de não compreender que toda e qualquer vocação tem o lado bom, mas também tem aquilo que custa. Talvez isso tenha sido um erro meu. Mas o que eu estou falando é o seguinte, eu consegui identificar no começo do meu chamado as coisas que estavam me atraindo. E eu sabia onde tinha aquilo e onde não tinha. Por que é que me encantava Canção Nova? O cara que estava fritando hambúrguer na Canção Nova, ele estava imbuído de um objetivo. Qual era? Eu estou aqui ajudando a salvar almas. E quando eu ia para a paróquia, isso não tinha. Literalmente, o que tinha muitas vezes lá era briga besta e olha lá. E aquilo não me Resolver encantava. as picuinhas. Eu não quero aquilo. Eu quero outra coisa. Eu queria perguntar para você, quando você estava no teatro e quando você foi para o encontro vocacional, o que te fez tomar? O que você queria quando você foi para o seminário? E só mais uma coisa. Não. Não, já peguei as 3 vezes, mas Tá. continua. Relaxa eu. A gente precisa botar uma sirene aqui, tipo, eu aperto. Passa. É, Libera o microfone. Quando você falou que você foi na fraternidade e que você estava rezando a liturgia das horas, você sentiu algo, percebeu algo Uhum. que você não tinha percebido antes? A primeira ideia que me veio à cabeça foi isso. Você se sentiu pertencendo a algo, coisa que você nunca se sentiu, Sim. talvez. Não tinha experimentado ainda. Você não tinha experimentado. Sim.
Por exemplo, um pai de família, quando ele olha para sua casa, ele sente, eu pertenço a isso Sim, aqui. sim. Isso aqui é meu. Eu acho que algumas congregações hoje, alguns seminários, eles não conseguem despertar isso. A vontade da pessoa, ó, eu quero pertencer a isso aí. E quando acolhe a pessoa, ó, você está fazendo parte disso aqui. O Miguel, tô brincando, cara. Ah! Tô brincando. Vai falar o nome de todos os anjos. Vai aí. falar o nome de todos os irmãos da casa. Veja, quando você entrou na fraternidade, eu me lembro dos teus primeiros dias lá, até pela rotina da casa, você já fazia parte daquilo. Uhum. Não interessa se chegou primeiro, chegou. Os primeiros, inclusive, nem tão mais. Mas assim, só tá um. Você faz parte daquilo, sentimento de pertença. Você tem isso, cara? Quem é? Samuel. Ah, Samuel. É que o Barnabé já é da segunda turma, É, né? o Barnabé era Então, já- Guilherme, você disparou, você jogou várias informações, respira. Qual que era a pergunta mesmo? E- não, não. Qual que era? Inclusive, eu teria uma outra versão sobre você não ter vocação. Não, eu mas vou a gente expor vai aqui, deixar no com certeza. O senhor tem uma tese sobre Com isso? certeza, uma versão. Que tese é essa? Fala pra gente. Uma versão Guilherme histórico, Tá. né? Não o igual o Gilles histórico. Tá, mas vamos lá. Mas, mas calma aí. Ah. É que você trouxe muitas informações ao mesmo tempo. Mas vamos lá, já que você trouxe muita. O que é que você quer trazer agora, o que você ia falar Não. agora? Você, Ah, tá. quando você foi pro seminário, o que você queria? Então, O senhor teve alguma experiência sem essa, padre, não? essa é a minha grande questão, porque quando eu entrei no seminário, eu não sabia o que eu queria. Essa é a grande questão. O senhor entrou com quantos anos? Com 18 anos. Ah. Eu fiz 18 anos de seminário. Ah, não, ó, vou ser sincero pro senhor. A minha primeira faculdade eu também. Eu entrei, tipo, nem sabia o que eu tava fazendo. Eu fiz muito Mas, mais irmão, pela minha mãe. essa do que- era a minha crise, que eu acho que é existencial até hoje. Eu era o caçula de uma turma que tinha o ex-coordenador da RCC, tinha É o Guilherme, né? o Sim. Guilherme. O Gui era da sua turma? Que era, Caraca. sim, sim. Não, agora eu só era da turma dele, porque ele É, foi padre. sim, exatamente. verdade. Tem o Anderson, que Era trabalhava Shalom, na século no XXI, século tinha XXI. passado na comunidade católica Shalom. Tinha um que tinha passado pelos religiosos salvistas, e eu achava que aquilo já era uma estrutura bem maior, só por ter aquele histórico. Enfim, o caçula quis sair das tardes de malhação, de missa diária, que já tinha, né? E da escola Direto para pro o seminário. seminário. Então, essa pergunta, com todo esse ardor, por exemplo, essa expressão que o Guilherme trouxe do ardor de buscar, imagina, nunca. Mas tá Eu vendo? entrei no seminário. Vocação não tem receita, cara. Exato, exato. E foi Eu entre- difícil pro senhor ali? Foi muito difícil. Foi muito difícil porque, de fato, a gente precisa saber o que a gente está desejando. Sim, sim. E eu não sabia o que eu estava desejando. Eu não sabia. Falava assim, você quer ser padre? Claro, a gente entra no seminário para ser padre. Ninguém entra no seminário para querer ser piloto de avião. Porém, não havia clareza, não havia maturidade e não havia a consciência do que é ser um sacerdote. E a gente chega no último ano de seminário sem ter essa clareza, sem ter essa consciência. Mas nós não somos enganados. Porém, havia uma certeza que ela não passava pelo crivo de expectativas, não passava pelo crivo de fator intelectual, humano. Era uma certeza que vinha de Deus, que eu acreditava profundamente que estava fazendo algo que Deus desejava que eu fizesse. Era esse o raciocínio que eu tinha. Isso não justifica se tivesse qualquer outra problemática que impedisse de estar no seminário. Aquela ideia, ele é bonzinho, né? Tem que ser padre. Não, não é por esse raciocínio. Mas eu acredito que o ser padre eu descobri sendo padre. Não também que é uma sorte. Vou tentar ser padre, vou ordenar, se der certo, se der certo. Se não, não. Eu tenho clareza que eu estava fazendo o que Deus desejava de mim. Mas eu não tinha clareza do que era exatamente. Sim. Eu não sei se parece um pouco confuso. Mas eu quero ouvir um pouco do irmão Gustavo, né? O Gui Gustavo. falou Ah, tantos também nomes. Mas, ó, sem querer te cortar, já te cortando, se é um caçula, se chegou agora, Aham. segura aí. Nossa, Ao novato. É o novato. inferiorizou total, Não, mas tudo bem. Porque isso é muito importante. Ele é promotor vocacional. Sim, Isso sim. é importante também.
Ele tem uma mágoa de mim, viu? Eu já quero Daqui a pouco colocar eu antes. vou. Eu Mas faço foi o isso com José. os leigos Sim. e eu sei que você faz isso com Sim. os vocacionados também. Chega uma galera meio Do quê? Rafael lá Ah. no vocacional, eu tô vendo malhação, eu não sei bem o que eu quero. A gente já dá um. Sim. Não, pra mim, Que sabe quem é chuta. essa galera? Quando o cara chega assim pra mim e manda, irmão José, eu queria conhecer um pouquinho mais da fraternidade. E aí eu falo, tá bom, me manda as tuas dúvidas, então, o que que você quer saber, né? Daí ele fala, eu quero saber quanto tempo tem de férias, se pode levar o celular. Mas Se eu recebe, entendo esse irmão, eu entendo esse vocacionado. Padre, mas por Gênero, exemplo, número e grau. Não, padre, mas assim, sendo muito sincero, Eu sei. por exemplo, são dúvidas assim, super válidas, não tem problema nenhum. Mas pra mim, são dúvidas secundárias. Então, primeiro o rapaz, quando quer conhecer a fraternidade, ele precisa saber do carisma, da missão, como é nosso dia a dia, né? Quais são os nossos trabalhos pastorais, pra depois perguntar isso. Agora, quando o cara chega já de cara, quanto tempo demora pra ser ordenado e não sei o quê. Nós nem tivemos ninguém ainda que foi ordenado, o cara já quer saber Mas quanto você tempo vai demorar. percebe que por trás dessa nossa exclusão logo de primeira, às vezes pode ter um Claro, um padre claro. Rafael Não, da eu não vida lá. desprezo, mas assim, querendo ou não, o cara já meio que demonstra pra que ele tá vindo, assim, E ele tem não uma outra tá... coisa engraçada, eu já passo pra você. Ele sabe disso, eu tô falando aqui, mas isso eu falo mesmo fora do ar nas brincadeiras. Da nossa turma, ele foi o mais novo que entrou, era o mais moleque em vários sentidos, mas ele foi o que mais amadureceu. Vocês doaram muito ele no seminário? Muito. A gente já vai chegar na parte Como do orgulho Beleza. católico, vamos Beleza, chegar. beleza. Mas ele foi o que mais amadureceu. Em todos os sentidos. Humanamente, psicologicamente, intelectualmente. E foi muito bonito ver isso com ele. Coisa que às vezes um cara que chega pronto, você também tem essa Sim. dificuldade. O cara tá pronto, não tá aberto à formação. Sim, já e tá... aí é muito complicado. já tá cheio de cara. paradigma, né? Cheio de... de paradigma. Você já tinha feito uma faculdade antes de Já, entrar no eu seminário? tava formado e Ah. eu fiz mutreta, cara. E você fez outra dentro do seminário também, né? Além do então, seminário. Eu fiz Você por causa continuou? dessa mentalidade. Não, eu me formei em História Sim. e fui pro seminário. Aham. Só que aí, sem falar com ninguém, eu prestei a FUVEST de novo e entrei em Filosofia. Quando virou fevereiro e saiu o resultado da Filosofia, aí eu virei pro meu reitor e falei, entrei em Filosofia na USP. Deixa eu estudar Filosofia lá. E aí falou com o bispo, ele deixou. Mas eu fiz isso por quê? Porque eu não queria ficar trancado dentro de casa. Ah, Eu entendi. sabia, tipo, eu vou chegar Era no meio que uma seminário, válvula de escape eu ali falei, pra você. deixa eu estudar fora para pelo menos eu poder sair de Sim, casa todo sim, dia. sim. Porque aquela vida E pra aí você mim... tinha essa liberdade de noite Não. de poder... Não, foi uma coisa meio assim. Eu tinha que estudar na minha folga, na quarta-feira, então eu ia, ficava tarde e noite na USP. E ele me liberou Às mais sextas? 1 ou 2 dias, às sextas-feiras, para eu também ir tarde e noite para lá. Eu lembro que você não ficava na faxina. É, Tá brincando? não, é isso. Caraca. Mas, cara, pelo menos para mim, quarta-feira eu tava fora, sexta-feira eu tava Sim. fora, sábado e domingo eu tava fora, por causa da pastoral. Sim. Então, tipo, meu, Nem que fosse pra ficar na biblioteca Não, lá, não, mas não. pra... tô fora, tô vendo Sim, gente, tô vendo sim, ser humano, sim, entendeu? sim. O mundo tá acontecendo e eu estou inserido no mundo, eu não tô fora dessa situação. Sim. Certo? Essa realidade era difícil pra você ficar em Muito, casa. cara, Pra muito. você padre, não? Olha, você Ficar em sabe casa? que eu, com o perdão do que eu vou comentar agora, é claro que eu não negligencio pessoas que morrem ou que sofreram com esse processo, mas aquela história, fica em casa, eu falei, gente, Sai É Deus fora. falando, né? a minha propaganda atingiu o mundo, porque eu sempre propaguei isso, fique na sua casa. Mesmo sem pandemia. Sem pandemia. Mas é hoje claro. eu sinto muita falta. Hoje, pra me tirar Ah. de casa é uma luta. Sim, Ainda mais agora que eu moro sozinho, Sim. nossa, é o paraíso na Terra. sim. Mas naquela época, imagina, vice-coordenador diocesano da renovação. Pregava em tudo que é lugar por aí. Fazendo faculdade. Tinha uma vida missionária, quer dizer, pastor. Cortar isso e falar, você vai ficar de segunda a segunda, trancado no seminário de filosofia, na Rua Santo Alberto, lá, com outros 20 cara, com uns pirralhos, 17 anos, que saía da escola e tava vendo Malhação. Aquilo, pra mim, era desesperador. Tanto que eu arquitetei um modo de escapar daquilo. Sim. Acho que o Eu bullying vou fazer o começa. vestibular, eu vou não tem entrar. Tua motivação naquele vestibular era... Ponto, entendeu? Ponto. Eu lembro do dia que você está comentando, o dia que o Guilherme pegou e jogou um balde de água em mim. Não fui eu, foi o Magal. Não, mas você fez alguma coisa assim, Jogou um balde? e eu fiquei fulo da vida, e ele pegou e falou,
Ah, eu tô fazendo isso porque eu quero ser seu amigo. Porque- Caraca, que Nossa, convite! dá um tapa na minha cara. Aí, Acho ó. que a amizade se sinta de forma mais espontânea. Mas sem noção, fora da casinha. Mas por quê? Porque era uma geração bem mais velha, né, gente? Sim. Tinha que, eu também não tive tato pra saber lidar com a velhice, com a o Anderson é 10 anos mais velho do que eu, você deve ser 8, 9 Eu tenho anos. 41. Tá próximo disso. Tá quantos anos, Eu irmão? tô com 35. Acontece. Irmão, agora, até pra. Que é um outro assunto que eu queria tratar com vocês. Enfim. Eu tenho muitos alunos que me perguntam com todas as letras. Tá? Quando você estava no seminário, não podia beijar na boca? Não, podia fazer nada. Mas nada mesmo, professor? Tipo, masturbação não podia fazer nada? Não, não, nada. E na cabeça deles, isso é a coisa mais difícil que tem na vocação sacerdotal. E eu me lembro que na época que eu estava no seminário, não era para mim a coisa mais difícil. A questão de, tipo, Da castidade, né? Da a sexualidade. questão afetiva era mais complicada do que a castidade em si. Tinha dias que eu estava mais afim de um carinho e pipoca e cafuné na cabeça e escutar eu te amo do que sexo propriamente dito. Mas na cabeça da juventude hoje, que é muito sexualizada, falei, não, você falar que você não vai poder encostar numa outra pessoa, Acabou. mas nem sozinho, nem sozinho. Nem. Aquilo para eles é isso, no teu processo de discernimento. Como é que você tratou disso? Só pedir desculpas pelos uma vez quando eu te falei que te amava, Guilherme, no seminário. Ah, vai dormir. Não, isso fica muito mal. Mas é claro, partilhe aí, que é uma coisa que realmente tem sua importância. Até aconteceu comigo numa Shekinah que eu fui 2 semanas atrás. Uma jovem lá perguntou assim, mas dentro do seminário você não pode fazer nada? Perguntou pra irmã Larissa também. Nossa, mas você não pode fazer nada, você não pode sair, você tem que ficar fechado o dia inteiro. Como que você é feliz aí dentro? Aí a gente falou pra ela assim, a gente tem outras coisas que nos tornam felizes, não precisa ser só isso. Então, a parte da castidade não é tão difícil pra mim, sim. A parte da obediência é mais difícil. Da obediência e do convívio com Da convivência, da né? Com os convivência irmãos. com os Sim. irmãos, que cada irmão é de um lugar Sim. diferente. Então é mais É de difícil uma pra mim. cultura, né? É, Diferente. a é de um- cultura é diferente. É mais difícil pra mim a convivência e a obediência do que a parte da a Sexualidade. sexualidade, a afetividade. E quando você estava no teu processo de discernimento, como é que você tratou isso em você? Você tinha essa clareza? Tipo, sem caros, falou, putz, Ó, vou, não. será que eu vou conseguir? Será que eu não Tranquilo, vou? tipo, ficar sem sexo, tranquilo assim, rola. Uhum. Mas aguentar o fulano, aguentar o ciclano. E isso estava claro pra você ou não? Isso foi algo que se Tá materializou clareando lá até dentro? hoje. Tá clareando até- ainda, Tá clareando ainda. Sim. A gente fica perguntando, né? Será como que vai ser? Mas eu acho que é só vivendo para conhecer. Acho que lá fora você não tem tanta clareza do que você vai viver lá dentro. Mesmo que você siga, se a gente falar em redes sociais, perfis católicos, a gente sempre vai olhar a felicidade ela presente na sexta-feira, no sábado, ou final de semana, e essa felicidade ligada à festa, à bebida e à sexualidade de forma desregrada. A grande questão que a gente no início falava de felicidade é que as pessoas não conseguem visualizar a ideia de que exista uma felicidade que ela dispensa a necessidade do prazer erótico como se fosse ele a finalidade de ser feliz. Tanto que as pessoas ficam impressionadas quando vê um casal idoso que continua casado e continua feliz. Ali não existe mais libido, né? E existe uma Não felicidade. precisa nem ser muito idoso, não, Você irmão. tem muito idoso, Vai trabalhar de sim, segunda a sim, sexta, das sim. 7 às 8. Mas nós Filho pra temos cuidar, que você vai ver essa realidade de uma forma muito acentuada. Porém, por exemplo, hoje, antes de iniciarmos nosso encontro aqui, nós vimos notícia de escândalo moral da igreja. Não foi a primeira e bem sabemos que Não vai ser a última. não vai ser a última. A gente fala, a castidade não pode ser o maior problema, mas existem problemas graves em que aquele que não vivenciou a sua castidade, aquele que não vivenciou, ordenou devidamente sua afetividade, escandaliza
fera a igreja. Vocês ainda são vocacionados. Quando falo vocacionados, no Sim, processo de sim, sim. formação. Sim. Como é que vocês olham, como é que vocês são impactados por essas notícias dolorosas da história da igreja e da história recente? Vamos falar dos anos 2000 para cá. Padre, eu acredito que, assim, até pegando um ganchinho aqui do irmão Gustavo, primeiro, acho que um ponto muito positivo da fraternidade é que toda a nossa vida ela é demonstrada na experiência. Então, quando algum rapaz vai fazer experiência lá em casa, né, para conhecer a fraternidade, conhecer o padre, conhecer os irmãos, a nossa vida, ele vive tudo. Nós não nos disfarçamos, né? Inclusive, nós já tivemos testemunhos de outros vocacionados que frequentaram outras comunidades e disseram que quando eles iam fazer experiência nas outras comunidades, parecia que todo mundo preparava tudo para eles poderem enxergar o melhor, mas quando entrasse, eles sabiam que não ia ser daquela maneira, ia ser diferente. Então, lá na fraternidade, nós não temos isso. Nós não disfarçamos, né? Tanto que o Gustavo, ainda como vocacionado, presenciou, por exemplo, brigas, chamadas de atenção do padre, né? Na época eu era superior, então, querendo ou não, discutir com o padre, né? Lógico, sempre buscando o melhor para a fraternidade, não era uma discussão ali tola, né? Idiota. Era uma discussão mesmo para se buscar a melhor opção para a fraternidade. E tudo isso eles presenciaram, né? Claro, a pessoa pode olhar para isso e falar, putz, aqui tem desunião, aqui tem, né? Pode olhar, mas nós preferimos mostrar a realidade para ele, aquilo que de fato ele vai viver quando ele vai entrar, do que propriamente tentar falar, não, não vamos fazer isso aqui para que ele possa enxergar algo muito bom, muito bonito, e possa entrar, né, e depois, não sei, a gente Vamos se esconder vira. os defeitos. Sim, sim. E aí entrando um pouco nessa realidade, né, dos escândalos, tudo, eu acredito assim, padre, de fato, impacta muito, né, a nossa vocação. Sendo muito sincero, nos dá até medo, né? Essa é a verdade. Mas eu acredito que no processo de formação também nós recebemos as ferramentas e os meios para evitar tudo isso, né? Então, por exemplo, Dom José, eu lembro até hoje o primeiro dia, a missa que ele celebrou ano passado para inaugurar ali o ano letivo no seminário. E ele dizia: nós não podemos nos esconder, nós precisamos revelar para os formadores, né, quem nós somos, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas dificuldades. Então, assim, quando nós vemos um escândalo, aquele escândalo não aconteceu uma única vez, né? Não foi aquele dia, pronto, acabou. Pode até ser, mas na maioria das vezes, aquilo ali já vinha sendo, né, já vinha acontecendo, já talvez até vinha sendo encoberto, né, e nada havia sido feito. A própria pessoa que foi ali o objeto do escândalo teve as suas ferramentas para evitar, podia ter buscado um outro caminho, podia ter buscado ajuda, né, podia ter, não sei, talvez até buscado uma dispensa ali do cargo que exercia para evitar esse tipo de escândalo. Então, assim, quando vem esses escândalos, a gente não pode pensar que pronto, estourou ali, né, e foi só aquela vez, não. Aquilo ali foi o ápice de uma vida que já estava sendo vivida, né? Então, na formação, nós recebemos essas ferramentas, nós recebemos esses meios, e aí cabe a nós tomar a decisão de vivê-los, né? Cabe a nós colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E lembrando, né, que nós, enquanto comunidade, nós temos uns aos outros. E o bonito da vida comunitária é justamente isso. Nós não podemos fingir quem nós não somos dentro da vida comunitária, né? Você pode até mentir, né? E é até engraçado, né, irmão Gustavo? A gente sabe quando o irmão tá mentindo, a gente sabe quando o irmão não tá bem. Ele vai pra mesa lá, você percebe já. Só o fato de estar convivendo, você já percebe. Putz, esse irmão não tá bem. Quando o irmão sai, né? E eu acredito que não, isso não acontece só na nossa comunidade, mas você já sente. Você já vai sentindo que o cara já não tá no mesmo ritmo, né? Que o cara tá cabisbaixo, que ele já não tem a mesma motivação de fazer as coisas, já não tá encontrando a felicidade, né? Por exemplo, semana passada a gente tava fazendo pão. O Gustavo é um dos responsáveis lá por fazer o pão. A gente tá lá batendo massa, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas a gente tá na brincadeira, a gente tá na zoeira. O irmão que já não tá mais querendo viver aquilo, tá, parece que tá tudo pesado, tá tudo difícil, né? Descer pra oração, que era algo bom na experiência vocacional, que era algo bom antes de entrar na fraternidade, já não é mais. Então você já vai sentindo isso. Então a vida comunitária, ela é de fato algo que nos santifica demais nesse sentido. Por quê? Porque a comunidade ela te ergue no momento em que você tá ali caído, no momento em que você tá para baixo, a comunidade ela vem justamente para te levantar, a menos que você não queira. A menos que você se feche a tal ponto de nem mesmo aqueles que vivem ao seu redor ali, que estão com você, não consigam te ajudar. Mas por quê? Porque você se fechou a tal ponto que ninguém consegue te ajudar, né? Como o próprio Jesus diz, né? Um cego não pode guiar outro cego, né? Você não pode receber ajuda, né? Primeiro se a outra pessoa não estiver disposta e principalmente se você não quiser essa ajuda, né? É uma coisa que eu me lembro com carinho da nossa turma, era isso, cara. Com todos os defeitos que a galera tinha.
Mas você era você e todo mundo sabia tuas qualidades, teus defeitos. Sim. Magal também, eu da minha parte também, o Paulo a mesma coisa, e mesmo outros. E isso, de uma certa forma, é condição necessária para o processo de formação. Para você ter solução para um determinado problema, você tem que estar claro para você qual é o problema. Chamar as coisas pelo nome. Sim. Né? Isso é uma virtude. Coisa que com o tempo, às vezes, dentro da igreja, isso é muito comum. A questão da máscara, vai encobrindo. Entra uma série de medos também. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Você tinha medo de ser mandado embora do seminário? Sim, sim. O senhor aprontava muito, padre? Não. Não é por nem aprontar. É por Talvez não- você que. Te mandar embora, qual motivo? Você é você. Você tá sendo muito você, tem que ser. Não, vocês percebem que a autoestima dele sempre foi muito Muito, elevada. bem resolvido, bem resolvido. Mas quando fala de medo, ao que você se refere especificamente? Não, eu sinto que alguns ambientes religiosos São o medo- cercados, assim, de o medo medo, né? predomina. Sim. Tipo, é mais ou menos assim: se o cara souber que eu caí no pecado da masturbação, ele vai me mandar embora. E a gente sabe que não é assim. Sim. Quer dizer, não vou contar pro formador com medo dele. Mas não, o certo é você realmente contar pra poder Lógico, receber ajuda. Se você chegar e contar uma coisa absurda, ó, eu Lógico. pulei o muro, fui na casa da Lógico, vizinha, lógico. peguei o bebê, né? Aí não vai ser mandado embora, você vai chamar a polícia. Mas dentro de um contexto, certo, normal de um ser humano, as pessoas não deviam ter medo de expor algumas questões, porque vamos lá, qual que é a menor dúvida de que entre nós 5 aqui, nós somos pecadores e que nós cometemos Sim. pecados como qualquer outro ser humano? A diferença é, em alguns momentos, a gente vai pegar essa situação de pecado, vai olhar para aquilo e vai falar: dá para melhorar, preciso melhorar, e entre aquilo que você falou, à vontade. Eu quero melhorar. Eu quero. Eu vou fazer o possível para melhorar. O medo, eu acho que ele atrapalha nesse sentido. Por quê? Isso serve para a vida religiosa, mas serve também para o casal. Claro. Um marido que erra com a esposa, uma esposa que erra com o marido. Se ela tiver medo de ser descoberta, se ele tiver medo de ser descoberto, e aquele medo impedi-lo de melhorar, acabou. O casamento acabou ali. A vocação acabou ali. Mas quando a gente fala de ambiente seminarístico, é claro que eu nunca tive experiência religiosa, mas a experiência diocesana, com as suas particularidades, no final acredito que a essência é muito semelhante. Nós nunca olhamos o reitor como o formador que vai me formar ou me auxiliar a formar. Eu via sempre o reitor como aquele que vai selecionar. Esse aqui ele vai ter que fazer, tem que seguir esse raciocínio e essa linha. Se não seguir, eu vou descartar. Então, a ideia de formador, ela nunca esteve presente, mesmo que a gente use muito essa expressão. O reitor é o formador. O reitor é o inquisitor, que na primeira oportunidade ele quer te tirar. Então, mas essa é a arte do bom formador e, de certa forma, é a arte do bom professor também. O teu formando precisa te encarar como um auxílio, Sim. não como uma barreira a ser vencida. Eu concordo com o que você falou. E nesse ponto eu preciso dar o testemunho, cara. Vai, vamos. Eu nunca falei disso aqui. A minha saída do seminário esteve em parte relacionada por uma questão afetiva, que eu me apaixonei por uma pessoa. E depois eu me casei com ela. Fala com uma mulher que às vezes fala uma pessoa. Não. Você sabe. A gente conhece pessoas que Não, amam tá pessoas, né? Tá, ele tá brincando, mas ele conhece a minha ex-esposa. Eu não tô brincando. Tava no seu casamento, Tem uma Otávio, coisa, tava no né? seu casamento. Pô, Então, trabalhando tava no com seu aquele que casamento. possa disputar com essa história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu me percebi apaixonado, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o reitor e falar a real para ele. Falar: ó, eu tô apaixonado, eu preciso sair daquela paróquia. E eu preciso dizer isso com todas as letras, cara. O padre Gilson, se tinha alguma imagem para mim de inquisidor, e não tinha, tanto a gente tinha convivido já 5 anos juntos, a partir daquele momento, ele me abraçou de uma forma que, tipo, foi o formador que eu precisava, inclusive
com o silêncio dele em alguns momentos. Porque tem situações que você não tá bem e a última coisa que você precisa é alguém do seu lado perguntando: você melhorou? Tá bem? Como é que tá? Quer ajuda? Não. Ele sabia identificar o momento de se aproximar e sabia identificar o momento De de não. respeitar, né, o O seu Guilherme momento. precisa Sim, passar por essa dor, sim. precisa passar por esse discernimento e eu confio em você. Eu confio em você. Eu insisto nessa questão, cara. Isso serve para os pais também, para quem nos acompanha. Um filho que quando apronta alguma coisa, ao invés de procurar ajuda do pai, procura esconder porque tá com medo Tá do com pai, medo. cara, tem alguma coisa muito errada nessa relação. Muito, muito, muito errada. E é nessa sensação de medo que a gente vai se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais. E aí entra a vergonha, aí entra a questão da autoimagem, né, padre? O que vão pensar de mim, isso e aquilo. Sim. Na formação, e eu passo a bola para vocês, isso tem que morrer. Porque se não morrer, é questão de tempo para dar problema. E dá. A gente sabe que dá, né? Em relação a essa questão do medo, assim, eu particularmente, eu nunca tive medo de nada, assim, relacionado à minha vocação, né? Por exemplo, esse medo, né? Ah, será que o padre vai me deixar viver a minha vocação, vai me mandar embora, né? Se eu fizer... Nunca teve medo do Padre Ailton como formador. Não, nunca. Até porque eu sempre fui muito próximo O dele, medo é né? como pessoa mesmo, de apanhar. Não, acho que nem isso, assim, o padre... Não, eu tô Eu brincando. sempre fui muito próximo dele, né? O Gui Sim, sabe, sim. né? Sempre estive O muito padre perto. confia totalmente em Sim, você. confia muito em mim, assim, e também confio muito nele. Nesse sentido, eu nunca tive medo. Talvez o meu medo, assim, era de não corresponder, não à formação, mas aquilo que Deus esperava de mim ao longo desse tempo. Ou talvez de não progredir, de não evoluir, né, na minha vocação, ou seja, de não amadurecer. É, Mas graças a Deus eu vejo, assim, através da minha vida, né? Através desse período que eu tô na fraternidade, que eu consegui superar os desafios, né? Consegui superar as dificuldades que tem, né? Foi uma coisa que eu aprendi a aceitar. Que às vezes a gente acha que não vai ter, né? Ah, tô entregando minha vida para Deus, tô me despojando de tudo, agora é só viver. Pelo contrário, né? É aí que começam os desafios, é aí que começam, né, as dificuldades. E eu acredito que tudo isso é permissão de Deus mesmo, justamente para o nosso amadurecimento. Então eu nunca tive um medo, assim, de falar, putz, será que um dia o padre vai me mandar embora? Será que não vai dar certo? Algum dia eu vou querer ir embora? Não sei. Até porque o padre, ele sempre respeitou e ouviu muito a minha voz. Então, por mais que dentro da fraternidade houveram muitos momentos em que a decisão era dele, ele sempre chamou os irmãos mais velhos para conversar, para discutir. E muitas vezes, assim, com muita sinceridade, né? Não tenho medo de falar isso, eu fui contra a opinião dele, né? Fui contra. Falei, padre, eu acho que não é dessa forma, eu acho que é de outra maneira. E percebi que o padre, ele, apesar de talvez não viver aquilo que eu queria viver, até porque tá certo, né? Ele é a autoridade, ele é o superior geral. Mas ele respeitava muito a minha opinião. Por mais que eu falasse, olha, não concordo com isso, tudo bem. Mas o bom é que você tem opinião, né? Você pode dizer que o seu superior conhece você profundamente? Sim, sim. Eu acho que assim, eu acho que esse é um dos segredos assim para, digamos assim, para fertilidade da vocação, é ser verdadeiro, né? É não ter segredos, né? É ser verdadeiro mesmo. E eu acredito que apesar de, por exemplo, em muitos momentos, né? Vou partilhar uma coisa aqui com vocês, né? Há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu cheguei pro padre e falei, padre, eu gostaria de fazer um curso de bateria, eu queria tocar bateria, né, na igreja. E ele falou, não, acho que isso não é pertinente, né? E você não vai fazer. Fiquei muito triste, né? Claro, né? Esperava que até ele pudesse, não sei, a gente pudesse negociar de alguma maneira, né? Ah, beleza, você quer fazer o curso, mas tal dia você vai ter que fazer outra coisa, né? Pra mim. Não sei. E naquele momento eu fiquei muito chateado, mas eu percebi que o fato de ser sincero e ser verdadeiro ali, de demonstrar, né, o desejo que eu tinha, de demonstrar a vontade que eu tinha ali de tocar bateria, e até mesmo de acolher o não dele, gerou muito mais frutos na minha vocação do que propriamente se ele tivesse deixado eu fazer o curso, né, se eu tivesse tocando bateria hoje e tudo, e tivesse talvez até mentido, não tivesse revelado aquilo que estava no meu coração, né. Então acho que isso é um segredo mesmo para a fertilidade da vocação ali, para a vocação dar frutos mesmo, é ser aberto, ser verdadeiro conformador
e não possuir segredos ali com ele. Acho que isso ajuda bastante. Mas essa é uma dúvida que eu acho que a gente, e aí eu tô falando agora enquanto membro da Fraternidade São João Paulo II, tanto para os religiosos quanto para os leigos. Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar, sempre. Você não tinha medo do padre, não tem medo do padre, e os outros? E os outros em relação a você? E os leigos em relação a mim? Sim, Entendeu? Esse é um exame que a gente sempre tem que fazer, porque senão, depois de um tempo, cara, a gente cria aquela imagem que tá tudo bem, certo. mas tá tudo bem porque ninguém mais tem coragem de se aproximar da gente Sim, é para falar, verdade. ó, as coisas não tão legal. É verdade. Você falou um negócio legal, o não do padre serviu mais para minha formação. Uma das coisas que me deixa em paz hoje, relacionado ao modo como eu vivo, me perguntam às vezes, você tem frustração porque você não foi padre, porque você saiu? Não, ao contrário. Eu tenho convicção de que, para minha salvação, ficar casado, aqueles 7 anos e meio de casado, mais tempo de namoro, tudo, aquilo foi essencial. Por quê? Porque eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar, eu aprendi a ter paciência. E eu acho que esse é o fundamento primeiro da nossa vocação. Com a nossa vocação a gente salva os outros, mas em primeiro lugar está Nós a mesmos. nossa Sim, salvação. sim. E para minha salvação, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, eu nunca cresci tanto quanto naquele período. E em parte você acompanhou, você sabe disso melhor do que ninguém também. Você, na tua vocação, a hora que você para e está olhando a tua história hoje, onde é que Deus está mexendo em você, te quebrando, te formando, te fazendo crescer na vocação que você assumiu? Acho que na obediência. Porque eu fui para os Estados Unidos não com o propósito de estudar, que eu já estava terminando o ensino médio. Então eu fui mais para trabalhar e para ter liberdade. Fui para ter liberdade, para não ter que obedecer ninguém, para não ter que Ia estar longe da ia família, estar né? longe da Ia poder ter seu família. Eu emprego, podia seu fazer o que dinheiro. eu quisesse lá. Só pra gandaia, você Eu, foi curtir a vida. eu fiz o que eu queria. Tatuagem. Tatuagem, morava sozinho, tinha meu carro, tinha tudo. E eu fazia o que eu queria. O que mais pega assim na fraternidade é a obediência. Mas ao mesmo tempo, tem aquela frase, quem obedece não erra, né? Ao mesmo tempo que é difícil para mim obedecer, quando eu obedeço é um alívio. Que eu sei que eu não vou estar errando, eu sei que aquela obediência vai ser bom para mim, bom para o meu crescimento, bom para eu tornar um bom religioso, né? E pegando o gancho que o irmão José falou, eu também não tenho medo do padre. O padre sabe da minha história de cabo a rabo, assim. Contei tudo para ele, sem medo nenhum. O meu medo é de não corresponder às expectativas que ele tem em mim. Isso eu tenho medo. Agora, Que é uma desgraça. E eu acho que, entre humano, aspas, eu acho que mas até é é uma desgraça. positivo, né? É um medo positivo, né? Porque te faz crescer. sim, Que ao mesmo tempo que você tem esse medo de não corresponder, isso Você tá representa uma lutando pra preocupação, crescer. né? Eu Uma tenho muito medo preocupação. quando a gente começa a se cobrar de algo que é a expectativa do outro. Sim, Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa é, eu espero que você seja um sacerdote reto. Uhum. Beleza. Tá joia. Outra coisa é, eu espero que você seja o cara mais organizado do mundo. Eu espero que você isso o seja... padre não pode esperar de Não, mim. não, entendeu? Aí a pessoa acaba jogando sobre nós um fardo que não nos compete Uhum. cumprir. E talvez É. sejamos incapazes até, né? É. Não, tipo, não é que não nos compete, mas que não E dá. se isso te frustrar, Sim, cara, isso é um problema, porque assim, sim. não dá. A Uhum. organização que o padre espera de você não pode ser a mesma que ele espera de mim, porque assim, a gente tá falando, eu sou filho da Dona Ivete, você conhece. Minha mãe, cara, se ela chegasse assim, agora, aqui, eu não estou brincando, Falei arrumar. ela ia pegar isso aqui, ela ia pegar essa caneta e colocar aqui, isso aqui ela ia colocar de bonitinho diante da câmera, eu sou, você entra no meu apartamento, não parece que é um homem sozinho que mora lá. Não tem um livro colocado na posição contrária. Se eu cobrar dos leigos algumas coisas, eu estou jogando sobre eles um fardo pesado. E a Uhum. gente sabe que casamento termina por causa disso, marido e mulher, mãe e filho, né? Aí eu queria falar um pouquinho disso. Você foi pro seminário que tua mãe queria? Porque minha mãe queria? Você tem irmãos, padre? Não. Eu sou caçula. Tenho uma irmã do meio e um irmão mais velho. Ah,
Tua mãe, expectativa zero em relação à tua vocação. Não entendia também o que estava acontecendo. Você recebeu o apoio da família, padre? Não. Não houve nenhum apoio no sentido de uma motivação, vá, mas nunca houve também nenhuma oposição, Aham. nenhuma oposição. Nunca houve nenhuma oposição, parte alguma. Eu recebi oposição dos meus pais, assim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22, né? Eu fiz 22 e entrei. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova e ela já tem um filho já, tem um sobrinho já. E no começo ali foi um pouco complicado, assim, meu pai, eu percebi, assim, que ele ficou muito desagradado, né? Ele até falou, putz, você era um menino tão bom, né? Você trabalhava, você estudava. Padre, Sim, tipo, frustrado, Houve o assim, rei. cara. minha mãe Tipo, falou. O dia que eu sim. falei pra minha mãe que ia pro seminário, ela falou: é a maior tristeza que você pode dar pra mim. Caraca, Nossa. Falou bem Meu assim, pai, cara. meu pai falou, Uau. putz, agora eu vou ter que correr atrás de um, como é que fala? Não é seguro de vida, um plano de saúde, né, pra você. Vou ter que pagar um plano de saúde agora pra você. Então, no começo, eu recebi muita oposição, assim, muita. A minha mãe só sossegou, ele sabe disso. O dia que ela entrou no seminário, E foi na viu cozinha. na despensa, foi lá Não, ela abriu a panela da Rose. A Rose pra ver a tava- comida. E a hora que ela viu que o filho dela estava sendo bem cuidado, aí ela relaxou e depois se lembra que ela Não, ajudava. e você não sabe, você não sabe, Gui. Quando eu tava na experiência vocacional, Ah, teve um dia que eu fui visitar os meninos e minha mãe tava voltando do trabalho e eu mandei mensagem pra ela. Falei, vem aqui me pegar, né? É bom até que você já conhece o lugar, tudo. E nesse dia, justamente nesse dia, os pais do irmão Samuel estavam levando uma cama pra ele, né? Que ele também tava nesse processo, já tava entrando já. E aí os pais foram levar uma cama, né? E aí eu mostrei a casa pra minha mãe e falei, mãe, aqui é tudo certinho, né? Tudo bonitinho, tem organização e tudo. E aí, tipo, minha mãe já tava até meio que chorando, assim, falando, putz, sentindo que tava perdendo o filho, digamos assim, né? Acho que esse era o sentimento que ela tava tendo, né? Apesar de não me perder, né? A gente sabe que não tem nada a ver. E aí me passa o tio Gilmar, né? O pai do Samuel. Falou, você tá triste? Calma, o dia que ele estiver arrumando as malas, você vai ver o que é tristeza. Você vai ver o que é tristeza. Nossa, minha mãe não conseguia nem dirigir nesse Meu dia, Deus. assim. Não conseguia nem dirigir, mas nossa, foi engraçado. Mas hoje, assim, de verdade, toda essa oposição, né? Eu não posso nem dizer oposição, porque assim, oposição seria eles fazerem alguma coisa pra eu não entrar. Essa frustração mesmo, talvez, né? Ela virou o jogo, assim, de verdade, né? Sim. Os meus pais hoje me apoiam muito, né? Tanto que acho que é muito normal, eu não tenho medo de falar isso. A gente passa por crises durante a nossa vocação, durante o nosso período de formação, sim. E nossos pais, assim como nossos irmãos lá em casa, são os primeiros a perceber, porque eles nos conhecem, né? Então eles sabem que você não tá bem. E já houveram momentos que eles perceberam que eu não estava bem, que talvez eu estava passando por uma crise ali. E eles me apoiaram, falaram: não, você entregou sua vida, né? Você tomou essa decisão, você precisa perseverar, você precisa continuar, né? E o que seria comum, talvez, nesse sentido, seria eles falar: não, volta pra Vem pra casa, casa, né? você tem seu Desiste. cantinho Eu aqui. falei pra vocês, podiam jogar na minha cara, né? Eu falei que não era pra você entrar, eu falei que não era pra você tomar essa decisão, não, pelo contrário, né? Eles falaram: filho, eu percebo o quanto você é feliz, sabe? Talvez esse momento que você tá passando a gente não sabe, né? Não partilhei com eles também. Tem coisas que eu acredito que não são, claro. né, que não valem a pena você também colocar. Mas você tomou essa decisão, a gente vê o quanto você é feliz, sabe? Luta, persevera, continua. Então, pra mim, isso foi uma surpresa muito grande, né? E sem falar que também eu acredito que essa decisão é um testemunho muito grande dentro de casa, né? Eu vejo isso na figura até do meu sobrinho. Meu sobrinho tem 4 para 5 anos. E ele já foi na igreja, me viu rezar, e ele mesmo cobra os pais hoje. Não, quando que a gente vai na igreja? Quando que a gente vai lá ver o tio? Quando que eu quero falar com Jesus esses dias? A minha mãe não, a minha irmã me mandou uma foto, ele assistindo Canção Nova, né? Deitado no sofá, e ela falou assim: eu tava cozinhando, quando eu vim pra sala ele já tinha colocado nesse canal. Porque no dia que ele foi na igreja, o ostensório tava, Jesus estava exposto, e ele foi passando o canal, e quando ele viu o ostensório na Canção Nova, ele reconheceu. Né? Ele percebeu ali que, digamos assim, os ostensórios eram parecidos e reconheceu e deixou lá. Então, eu acredito que essa decisão também é um testemunho dentro de casa, né? Sim. Tá calado, irmão? Tô contemplativo. Eu tô vendo, tá Eu sou- contemplativo. eu não dá nem tempo. Eu vou te interromper, Guilherme, sou louco. Vai lá. Não, a gente já tá com
Não, mas eu tenho assunto, vai. Você assunto, eu recomendo eles chegarem tarde. Relaxa, vai, cara. vai. Relaxa. Coisa boa. Vai tomar xingo do Não, mas padre ó, depois. brincadeiras à parte aqui. Às vezes perguntam da vocação sacerdotal, religiosa, com ares de cara, é a mesma coisa do casamento. A sua mãe no começo não queria que você fosse No pro casamento é seminário. assim também? Quanta gente Essa menina não presta, né? Tipo, você essa mulher falou. não presta. Tem coisas que eu não partilho com a minha Sim, família sim. porque não compete à minha família. Não é porque você tá no seminário. Imagina alguém casado, brigou com a esposa, liga pra mãe, briguei com a minha esposa. Sim, sim. Cara, as coisas são muito parecidas, assim. E também essa questão da santificação. Casamento santifica, a vocação religiosa santifica. E eu queria já ter te perguntado isso pra você. O Lá que vem. santifica hoje no sacerdócio? No seguinte sentido, eu brinquei, mas aguentar as velhinhas piedosas Ai, meu que queriam Você desabafar. vai dar problema pro padre aí, velho. Isso pra mim era, ai, tá bom, fala logo, vai, tipo, Chega, o que chega. te custa, irmão? Olha, a administração, a burocracia custa muito. Custa muito. Desgasta, né, Você, padre? sim. Você se preocupar em pagar taxas. Você se A preocupar parte em... sacramental é fácil, pastoral é mais fácil, assim, Não, digamos. fácil, acho que nunca vai ser uma Não dá palavra não dá pra utilizada. usar, né? Nunca vai ser uma palavra utilizada. Mas, assim, às vezes você sofre por uma situação pastoral que você entende que o sofrer faz parte. Às vezes eu sofro para fechar um caixa, eu falo, não entendo por que esse sofrimento existe. Não encontrar o sentido. É claro que faz parte. A igreja não é comandada por anjos, por homens, Sim. né? Quando eu falo homens, a humanidade. A igreja, ela não está fora do mundo, ela está no mundo. E no mundo se paga conta de luz, no mundo se paga conta Se paga de água. funcionário, Então, né? Sim, esse sim. processo, ele é burocrático, mas ele existe. E se a gente fazer um paralelo, o casamento também, claro que Mesma existe. coisa. Chegar assim, nossa, eu tenho IPVA, eu tenho mensalidade das crianças, ou não, nem tenho condições para isso, mas eu preciso comprar pelo menos um sapato pro meu filho, e isso é cansativo, porque precisa bater essas contas, mas elas existem. Mas às vezes a gente tem o desejo, e isso já passou muitas vezes para mim, o desejo de você só precisa cuidar do pastoral, do espiritual, e negligencia essa ideia que deveria cuidar também da responsabilidade. Mas faz parte também do amar. É isso aí. Faz parte também do amar. O amar o todo, né? Não amar a parcela, não amar aquilo que convém. Isso a gente se encontra em todas as vocações, a gente encontra esse paralelo. O amar é uma realidade completa. E é interessante, eu quero pegar um pouco dos pontos do carisma que vocês trouxeram, que é esse amor completo, esse todo teu, e vocês usarem. Eu lembro uma primeira vez que o Guilherme falou para mim da fraternidade. Eu tava na São João de Brito, e alguma situação que a gente saiu para comer, e você usou a expressão. Totos todos. Não era santificar o clero. Restaurar o clero. Era alguma coisa de salvar, era uma coisa, uma expressão meio soberba. Sim. E eu não sei se você lembra, eu falei, Guilherme, essa expressão, e depois mudou, porque nem lembro muito bem a expressão que ele utilizou, mas não é mais essa mesma expressão. Mas como é que vocês recebem esse carisma, de forma específica, que parece, humanamente falando, e claro, sem contar, claro que o poder de Deus tem esse poder, o Espírito Santo tem esse poder, se ressuscitou, o Espírito Santo compete para tal, mas como é que a gente santifica o clero? Pois bem, nosso carisma se encontra nas Sagradas Escrituras em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, né? Eis que me fiz tudo para todos a fim de ganhar a todos. Então acredito que, primeiro, padre, quando eu olho para essa realidade, para essa parte, para esse ponto do tripé da nossa missão, né, de santificar o clero, eu faço a seguinte análise. Apesar de ter 9 anos, a fraternidade ainda está em formação e existem pontos que ainda, digamos assim, que Deus está trabalhando em nós para chegar àquilo que é ideal, né? Além desse ponto de santificar o clero, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito nítida. Hoje nós temos o trabalho com a chácara de recuperação, né? Nós temos os rapazes lá que nós acolhemos, na maioria das vezes em situação de rua. Mas eu percebo que ainda esse trabalho ele não chegou aonde nós queremos, não chegou aonde Deus quer
que chegue, né? Porque ainda existem falhas. O processo de acolhimento ainda não é perfeito, né? A própria casa, ela não tem toda a estrutura. Inclusive, o Guilherme fez um vídeo lá, mostrou. Apesar de termos uma boa estrutura, melhor do que muitas casas, ainda assim não é aquilo que nós desejamos. E quando eu olho para esse ponto da nossa missão, o de santificar o clero, primeiro, eu preciso olhar aquilo que eu posso fazer hoje, aquilo que eu posso fazer na realidade que eu vivo hoje, e também eu olho para aquilo que Deus de fato quer fazer com isso, de fato quer que nós façamos, né? Através dessa missão. Então hoje, o que nós fazemos para santificar o clero? Primeiro, a nossa disposição, né? Tudo aquilo que os sacerdotes precisam, tudo aquilo que nós podemos fazer em relação a isso, principalmente hoje na realidade que nós vivemos, que é a realidade ali da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia, né? Principalmente santificando o nosso fundador, o Padre Ailton, que é o pároco, e o nosso vigário, que é o Padre Regis. Ou seja, nos dispondo a tudo que eles precisarem, mas nós entendemos que também que essa missão ela se dará principalmente com o nosso testemunho, ou seja, com a nossa santidade, né? E eu não vejo isso nem, por exemplo, eu poderia falar, quando eu for padre. Por quê? Porque eu não posso me colocar tão distante. Eu não sei se essa realidade de fato vai acontecer. Eu não posso concretizar isso já na minha vida. Então eu já preciso olhar para mim hoje. O meu testemunho enquanto eu busco a santidade hoje. Acredito que esse ponto ele se concretiza principalmente através disso, através da nossa. Mas eu vejo também, como eu falei, né? Que é algo que Deus vai trabalhando, que é algo que Deus vai moldando na nossa comunidade e principalmente vai nos ensinando, vai nos mostrando como fazer, né? O irmão tem responsabilidade porque ele é religioso, enfim. Você está começando a tua formação agora, mas eu como leigo fico muito à vontade para falar isso. E eu tenho as minhas responsabilidades na fraternidade, e isso que eu vou falar agora pode gravar e passar lá na formação para os irmãos depois. Quando a gente usava a expressão no começo restauração do clero e depois passou a santificação do clero, eu lembro que parte desse discernimento era o seguinte: nós temos que, com o nosso testemunho de vida e com a nossa santidade, fazer um clero melhor. E a leitura que você fez na época, a gente partilhou isso, eu vou curar você, eu vou te tirar da lama. Geralmente chegou os verdadeiros adoradores que sim, o pai espera. mais do Fraternidade que São isso. João Paulo E II. vamos mostrar como é que é padre nessa porcaria. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso foi até um processo de amadurecimento, Então, né, Gui? Mas fato, o assim. meu entendimento A mudança hoje dessa é que expressão o nosso justamente... processo de amadurecimento ainda não está completo. E quando eu olho para essa dimensão dos sacerdotes em relação ao clero, para mim está muito claro. Nós precisamos olhar para o clero com misericórdia. Sim. Os padres hoje, quando caem, por menor que seja a queda, eles são desprezados. Os padres velhos são desprezados. Nós temos tratado alguns padres quase como que algo descartável. O cara vem aqui, se matou pela paróquia, ficou 8, 9, 10 anos. Aí sai com os problemas de 8, 9, 10 anos de desgaste e esse tipo de coisa. Sim. Aí chega um padre todo novinho, pimpão, tocando violão, orando em línguas. Ah, esse padre é lindo, maravilhoso, aquele lá, a gente... Não serve, não presta. A gente descarta. Para mim, o carisma da fraternidade, em relação ao sacerdote, está justamente nisso, de valorizar a pessoa e de não descartar. O ser humano não é descartável. E os sacerdotes não são descartáveis. Se o sacerdote está doente, ele precisa de ajuda. Se o sacerdote está passando uma fase de dificuldade, ele precisa ter um lugar para ser acolhido. Sim. Ele precisa de um lugar de apoio. Isso já aconteceu lá em casa. Quantas vezes o padre vai para uma paróquia e pastoralmente está sem perspectiva e ele precisa de um sangue jovem lá para chegar e para ajudar e para a fraternidade de uma certa forma. E eu já pedi isso pro Padre Ailton, me negou. Então, vai, ele te negou, padre? Negou. Bota a boca no trombone, é isso aí, entendeu? Denuncia. Ele falou que tem que esperar sair alguns padres primeiro para ajudar ele, porque vocês já ajudam tudo. Né? O carisma da fraternidade para mim está diretamente relacionado o carisma que eu digo nesse tripé, né? No tripé do sacerdote. Tá diretamente relacionado a isso. E eu sei que o nosso horário está estourado, a gente já vai acabar, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar também. O processo de formação nosso, cara,
pode não ter sido o melhor, também não foi o pior, como é o de vocês, mas eu consigo encontrar pérolas que Deus me deu ali. A tua amizade, do Anderson e do Paulo, do Padre Anderson, foram tesouros que eu soube cultivar ali. E eu acho que essa é uma experiência que todo ser humano tem que fazer. Na tua formação, cara, pode a coisa não tá lá mil maravilhas, mas ali tem um tesouro que Deus quer te dar, que se amanhã ou depois você for embora, qual é o tesouro que você levou dali? Eu fico muito triste quando teu irmão sai, e leigo que sai, e não consegue olhar para trás e falar, olha, Sim, eu fiquei 8 anos lá e não sobrou Não tem nada. nada. sim. As pessoas às vezes se espantam, como eu e a Carol somos amigos, apesar de sermos, não somos mais casados, tudo. Cara, naqueles anos, eu consigo olhar ali e falar, Deus me deu tesouros. E esses tesouros eu vou levar pro resto da vida. Verdade. Mas a gente entra no aspecto da gratidão também, É. né? Rapazes, agora esse semestre eu tô com aulas de biomimética. Uma coisa que eu partilhava na sala de aula é que uma grande problemática que eu vejo muito nos religiosos, não como religiosos, os sacerdotes, os sacerdotes e tudo, enfim. Vamos lá, proclamo o evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo dá missão apostólica e dá poder aos apóstolos de expulsarem demônios, de pisarem curar fora. os enfermos, falar novas línguas. Tá manjando Bíblia, hein? E se receber. Acho que eu já ouvi falar, já li alguma coisa. Enfim, e a pessoa lê e proclama aquele evangelho e não acredita naquilo. Ela não acredita naquilo. É como se Jesus falasse sobre algo para estimular um grupo de apoio. Mas olha, é bem assim. Não é tão verdadeiro. Não é tão expulsar demônios. Não é tão curar os enfermos. Então, quando a gente tem um clero desacreditado, esse processo é o efeito dominó. Eu vou desacreditando no meu povo Sim. também. E esse desacreditado não é porque o padre por si só ele desacreditou. Ele entrou com uma empolgação, ele entrou com uma coragem. Mas que sistema é esse, se existe esse sistema, que vai desmotivando, que vai o desencorajando, né? Agora, às vezes, podemos olhar alguns padres bem depressivos, arrastados em algumas situações, desanimados. Cura, E- Senhor, onde dó. Aí você pergunta, ele não foi assim. Você escuta, nossa, mas tal paróquia era uma potência, uma empolgação. Muitos anos atrás era assim. O que é que levou a estar dessa maneira? Então, me alegra quando eu escuto vocês, porque essa linha, esse gás inicial, ele existe. Qual é a maior graça? De vocês conseguirem chegar daqui uns 5, 10 anos, 15, 20 anos, ainda ter essa alegria. O falecido Dom Henrique Soares, ele falava muito isso, que muitas vocações, não havia problema na vocação, mas havia problema na fidelidade. E essa empolgação e se manter feliz é também processo de fidelidade. Acho que a gente extrapolou demais nosso horário. Rapazes, obrigado. Obrigado mesmo. Só tem Eu uma que parte agradeço. 2, hein, padre? Tem uma Precisa, parte dois, viu? precisa. Mas eu tenho como chantagear o Padre Ailton. Eu tenho O artifícios. senhor tem ferramenta? Eu tenho ferramenta. Segredos? Aproveitando os dias, existem vídeos. A nuvem, né, Samanta? Não, brincadeira da Irmão, quem parte. quiser conhecer a vocação de vocês, como é Eu ia que... falar isso mesmo. Bom, Apresente. Gustavo é da comunicação. Aí De qualquer forma, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da fraternidade Ótimo, e tudo, né? Pode entrar em contato com o Instagram ou deixa uma mensagem lá no YouTube. nós temos a Web TV. Tem a Web TV. Vamos lá. nossa. FJSP2 FJ. Não. FS. Eita, eu confundi agora. FSJPII. II. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram. E no YouTube? Vai lá, irmão, dá direitinho. @FSJPII. Temos a nossa lojinha também, FSJPII Store, que é no Instagram. E o YouTube Web TV FSJPII. Mas no YouTube, se você coloca Fraternidade São João Paulo II, ele Sim. já remete, tem, assim. já Já tem todos remete. os- E olha, pra se estender tanto, é o primeiro canal tentando fazer uma programação totalmente só de internet. A gente pode falar, TV Evangelizar, Canção Nova, mas eles nasceram como ideia de TV Televisão, né? Sim, TV sim. aberta. Como televisão, eu pelo menos eu não conheci outra, né? Mas enfim,
né? Só espero o meu convite ainda para ter meu programa lá Sim, na Fraternidade São João Paulo tá. II. Como é o Já nome, faço padre? convite. Não lembro se é Bastidores da Fé ou direto da Sacristia. É. Mas eu quero o meu Direto programa. da sacristia. Com links ao vivo. Sim. É, Padre Rafael, estamos ao vivo. Rapaz, de coração, eu agradeço mesmo a presença de vocês. Obrigado, Guilherme. Irmão, a gente precisa trazer mais vezes convidados aqui. O papo fica legal. Vamos, enriquece, né? Enriquece. Ficou muito chato nós dois. E olha que a gente nem entrou nas ações do demônio que ataca as vocações. Então, esse vai ser a deixa Eu pensei pra em nossa- trazer nosso uma irmã da encontro. próxima. Dá pra ser, padre? Não. Não sei se eu gosto dela, nem conheço. Mas pode Não, ser. eu nem pensei que irmã. Eu pensei Tô em uma irmã da brincando, tô brincando, só fraternidade. quero ser chato. Claro, claro, pode sim, é muito importante, enriquece. Ok? Agradeço a atenção, não sei para onde eu olho, mas qualquer o lugar que eu estiver olhando, basta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. a intenção da bem-aventurada Virgem Maria e de São João Paulo II. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Por favor, indique para alguém, compartilhe, curte, se Eu inscreva. queria também agradecer nossos patrocinadores. Ó, mandaram pra gente aqui a Exato, caneca exato. agora, tá joia? O nosso único E patrocinador dê até o agora meu suquinho. foi o profeta aqui que cede o espaço pra gente. A mãe do A Isaías, a mãe, nossa Que é a patrocinadora. nossa patrocinadora que serve o melhor pastel de São Paulo. E agora, uma alma fiel doou essa caneca muito Isso aí bonita. já terminou, termina isso aqui, se deixar. Tá joia? Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Deus abençoe. Obrigado.